Linfomas são cancros ou tumores malignos que atingem anualmente cerca de 1.700 pessoas em Portugal. O linfoma é considerado uma das 6 primeiras causas de morte oncológica. As formas de diagnóstico, de tratamento e também o prognóstico vão estar amanhã em debate no 4º encontro de inverno da Associação de Doentes com Leucemia e Linfoma. Eu tenho comigo a doutora Fátima Ferreira, hematologista do Hospital São João e presidente da Associação de Doentes com Leucemia e Linfoma, que nos vem falar sobre estes tumores. Muito boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao consultório. Eu começo por lhe perguntar, leucemias e linfomas, que tipo de tumores é que são? São cancros do sangue. Portanto, são aquilo que nós chamamos de tumores líquidos. Quer uns, quer outros, estão malignos, como a própria, portanto, definição de leucemia e linfoma implica. São raros, mas queria já começar por dizer que não são contagiosos. Portanto, os cancros do sangue não são contagiosos. Não há que ter medo dos doentes com este tipo de doenças e pelo facto de muitas vezes estarem associados ao isolamento e ao uso de máscaras, isso é para a proteção dos próprios doentes, Sim. Não das pessoas que os vão visitar. Mas conhecem-se as causas dos linfomas? Não, no caso dos linfomas das leucemias, tirando algumas exceções, como por exemplo as radiações ionizantes das explosões durante a Segunda Guerra Mundial. Que são casos muito específicos. São muito específicos, Nagasaki, Hiroshima e mais recentemente Chernobyl. Tirando esses casos, não há uma relação causa e efeito por norma. Claro que há um tipo de linfoma em África, que é o chamado linfoma de Burkitt africano, que está associado a uma infecção por um vírus, mas isso também, mesmo aí, são casos muito pontuais, não acontece entre nós. Nós podemos falar em fatores de risco, agentes que podem ser fatores de risco. Quais são, doutora? Por exemplo, o facto da pessoa trabalhar toda a vida com produtos químicos, ou nomeadamente com herbicidas, apontam-se algumas causas, ou, portanto, entre aspas, para algumas tintas do cabelo que se usavam antes de 1980. Depois, portanto, há o fator genético que é muito importante. O facto de numa família haver historial de doenças malignas, mesmo que não associadas ao sangue, que sejam de outro tipo, é muito importante. E depois as infecções também de repetição, algumas infecções, alguns vírus, nomeadamente sabe-se, que são mais, digamos, que entram na patogênese, isto é, na formação das células malignas de alguns linfomas, nomeadamente estou-me a lembrar do vírus que nós chamamos o vírus de Epstein-Barr. Sim. E são, portanto, não há, como lhe disse, não há uma relação causa e efeito. Temos que falar nestes casos de agentes que podem aumentar o risco ou a propensão Sim. para. Doutora Fátima Ferreira, os sintomas são geralmente sintomas muito comuns a várias doenças. Sim, são muito inespecíficos. O que atrasa também o diagnóstico. Nem sempre é assim, isto é, o sintoma mais comum nos linfomas é aquilo que vulgarmente se diz um papo. A pessoa aparece com um papo no pescoço, ou na axila, ou na virilha. Muitas vezes esses papos chamam a atenção de outras pessoas que vivem com o doente que não o próprio doente, e é isso que faz o doente ir ao médico. Pronto. E aí qual é a atitude a tomar? É ver se aquilo é uma infecção ou não. Se é uma infecção, se resolve com antibiótico anti-inflamatório em 2 semanas, ótimo. Se não resolver, tem que ser biopsado. Portanto, tem que se ou retirar o gânglio todo, conforme, ou fazer só uma picada, por aspiração, para ver o tipo de células que dali saem. Sim, e nessa altura é possível fazer-se o diagnóstico. E nessa altura, a maioria das vezes, é possível fazer-se o diagnóstico. Mas quando surgem os sintomas, por exemplo, de cansaço, são sintomas muito inespecíficos. Sim, se esses sintomas aparecem isoladamente, sem gânglios nenhuns, aí é mais difícil a investigação. Temos que ser mais cuidadosos, mais criteriosos, andar à procura, fazer exames, ecografias, raios-x, TAC, portanto, tudo aquilo que for preciso para chegarmos a um diagnóstico. E muitas vezes o diagnóstico é difícil, ou melhor, não é muitas vezes, algumas vezes. De algumas vezes, mesmo em ambiente hospitalar, o diagnóstico é difícil. Mas na grande maior parte dos casos é fácil fazer um diagnóstico de um linfoma, principalmente num estadio precoce, se há gânglios visíveis. E aqui queria deixar uma palavra de alerta para os clínicos gerais. Portanto, aqui mais uma vez eles têm um papel preponderante em encaminhar o mais rápido possível o doente que tem uma adenomegalia, isto é,
um papo no pescoço, que é um gânglio linfático aumentado, e que não resolve depois de 2 semanas de tratamento com antibiótico e anti-inflamatório. E também queria dizer que os linfomas aparecem, a origem dos linfomas são nas células do nosso sistema imunológico, daquele que, digamos, ataca os organismos estranhos, as bactérias, vírus e outros agentes externos. E mesmo, portanto, o nosso sistema imunológico, imunitário, é aquele que também nos protege de doenças malignas. Os linfomas originam-se nos gânglios que fazem parte do sistema linfático, que é um constituinte fundamental do sistema imunitário. Portanto, os gânglios que teoricamente deveriam lutar contra as bactérias, há ali, portanto, por razões que nós, na maior parte das vezes, ainda desconhecemos, há ali uma desregulação que faz com que haja uma proliferação aumentada de linfócitos, que são células que existem em grande quantidade dentro desses gânglios. E esses linfócitos proliferam, vão tomar conta de todas as outras células, vão proliferar e dividir-se e aumentar, multiplicar-se de forma completamente descontrolada e vão ocupar o lugar das outras células. Portanto, isso dá origem aos linfomas. Sim. E depois, conforme o tipo de célula, conforme portanto, o grau de invasão do linfoma, podem ser os linfomas chamados mais agressivos ou indolentes. Os indolentes são aqueles que podem andar anos e a pessoa quase não tem sintomas. Sim. E nesses, muitas vezes, a melhor atitude é não tratar, isto é, não dar quimioterapia nem radioterapia, só esperar e ver o que é que acontece. Sim. Essa é a atitude mais importante, ou melhor, em muitos dos casos, e é mais sensata. Como é que se tratam? Nos outros casos, nos mais agressivos, temos que usar mão da quimioterapia, da radioterapia, das 2 situações combinadas, em alguns casos, e também da imunohemoterapia, que é uma modalidade relativamente recente, em que anticorpos antimonoclonais, portanto, é uma terapia imunológica, portanto, dirigida contra células, contra partes das células tumorais e que vão ajudar a quimioterapia a destruí-las. E é eficaz? Ajuda muito, aumenta o tempo de livre sem doença. É uma terapêutica, como disse, recente, não é? Exatamente. Eu queria, peço perdão, Sim, não sei se tenho a oportunidade de mostrar o programa da reunião. Sim, eu gostava precisamente de lhe perguntar a importância deste encontro de amanhã, o encontro de inverno da Associação de Doentes com Leucemia e Linfoma. É curioso que este tema surgiu por iniciativa dos próprios doentes. Foram os nossos associados porque é um tema frequente entre nós, no nosso meio, não é? Acaba por ser mais frequente do que as leucemias. E como não tínhamos feito ainda nenhuma reunião sobre esta temática, foram eles que nos pediram para organizarmos, portanto, uma reunião em que os formássemos e informássemos sobre estas doenças. E nós fizemos-lhes à vontade. E daí surge este encontro, com esses objetivos. Pode-me passar, por favor, o programa que eu vou mostrando lá para casa. Muito obrigada. É só este. E daí surge então esta reunião, um encontro que se realiza amanhã à tarde na aula magna da Faculdade da Medicina da Universidade do Porto. Um encontro que vai ter então testemunhos de doentes. Sim. Queria também aqui referir que há uma doente, uma das que vai falar, uma menina de 20 e poucos anos, que veio ter comigo, quis ela própria portanto, mostrar o interesse e a vontade em dar o testemunho nesta reunião, porque, dizia ela, quando comecei os tratamentos, não tinha ninguém da minha idade com quem pudesse conversar. Não tive a noção do que era esta doença numa pessoa da minha idade. As pessoas eram todas, as pessoas que me acompanhavam e os outros doentes que estavam, portanto, no hospital dia e no internamento, eram todas muito mais idosas. E ela sentiu-se assim um bocadinho desintegrada, ou em que lhe faltava ali um apoio. Pronto. E realmente... São doentes que enfrentam muitos desafios. Enfrentam muitos desafios e depois, quando pensam que está tudo acabado, é reaprender de novo a fazer tarefas muito fáceis, ou que parecem muito fáceis antes de estar doente, nomeadamente continuar a praticar um desporto, por exemplo. Mesmo quando o médico diz está tudo ok, podes ir praticar o futebol ou o handball, seja o que for, a pessoa não consegue. Mesmo tendo os valores hematológicos normais, mesmo que não haja nada que, digamos, do ponto de vista bioquímico e do ponto de vista das análises, que esteja mal. Mas há muitos outros medos, inibições, muitos outros fatores psicológicos que é preciso vencer.
E por isso daí, esta partilha exato, de testemunhos, de experiências é também importante para sim, dar força a todos os e doentes muitas que vezes passam por esta digamos, é patologia. esta experiência que faz com que doentes e respectivas famílias que estão agora a começar esta fase da sua vida, desta fase, digamos, particular da sua vida, vão buscar ali uma grande motivação e digamos, um estímulo positivo para vencer as etapas que se lhes apresentam pela frente. A entrada é livre, É livre. Por isso quem quiser partilhar ou mesmo conhecer um pouco melhor estes tumores, leucemias e linfomas, pode amanhã à tarde dirigir-se até à aula magna da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto para participar neste encontro. Será bem-vindo. E vamos falar de uns outros linfomas, que queria só dizer aqui durante um minuto, que são os linfomas de Hodgkin, que são muito mais raros, que aparecem principalmente nos jovens, na faixa etária entre os 15 e os 29 anos, mas que são um caso de sucesso na hematologia, porque ao fim de 10 anos, mais de 80% dos doentes estão vivos e estão sem doença. Portanto, agora há outros problemas que se põem no tratamento desses doentes, mas isso também será abordado pela doutora Cristina Gonçalves amanhã na nossa reunião. Fica então aqui o convite para o 4º encontro da Associação de Doentes com Leucemias e Linfoma, onde se vão debater as formas de diagnóstico, de tratamento e também o prognóstico destes pacientes. Doutora, muito obrigada pela sua presença neste consultório. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Quanto a nós, é agora a altura de fazermos aqui uma curta pausa, mas voltamos já de seguida com a doutora Rita Teixeira. É anestesiologista e na segunda parte, se tiver questões para esclarecer, já sabe que as portas estão abertas para que possa entrar em direto e participar. Eu volto a recordar o número de telefone disponível, 229538525, é a linha para onde pode telefonar e participar. Eu conto consigo desse lado. Até já.